Bom dia, irmãos. Vamos começar a nossa escola bíblica dominical. Orando ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te louvamos, Senhor, te agradecemos por mais um dia, Senhor, que podemos estar aqui, pela tua palavra, Senhor, revelada a nós, pela justificação, Senhor, que temos através do teu Filho, Senhor, na vida e obra de Jesus Cristo. Nos ilumine agora, Senhor, para compreender os teus ensinos, compreender as tuas santas doutrinas, Senhor, que elas possam servir para nós de fundamento, Senhor, de firmeza, de consolo, Senhor, para a nossa vida aqui nesta terra. Em nome de Jesus que te oramos. Amém. Muito bem, então domingo retrasado a gente está estudando o breve catecismo de Westminster e a gente parou na última vez, na última aula, retrasado na pergunta 33, que é sobre justificação. Então a pergunta é: o que é justificação? E a resposta: justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual ela perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de Deus, somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada e recebida só pela fé. Então a gente falou sobre justificação. Então o que é justificação, afinal de contas? Ou o que não é justificação, como a gente viu? Justificação é um ato em que a graça é infundida a nós devemos perseverar para que ela não se perca, ou não? Então, no domingo a gente viu sobre a doutrina católica, que fala sobre infundir graça, sobre receber isso no batismo, sobre como a gente pode, de certa maneira, perder e como a gente é considerado justo diante de Deus se a gente realmente for justo. A gente falou que é aquela justificação analítica, que não tem nada de novo no predicado que não tem no sujeito. Então, a gente passou um monte de coisa e deixa eu resumir um pouquinho. Então, como somos justificados? A gente viu a fórmula do Lutero, que é simultaneamente justo e pecador. Então, como é que é a nossa visão? É a dupla imputação. Imputação de quê? Os nossos pecados foram imputados em quem? Em Jesus Cristo. E o que foi imputado em nós? A justiça de Cristo. A vida dele. A gente viu, Jesus Cristo não bastava ele vir aqui aos cerca de 30 anos e morrer na cruz. Ele nasceu e viveu toda uma vida de justiça para nós. Foi batizado por João Batista para justiça por nós. Então a vida dele foi também para que a justiça dele fosse imputada em nós. Então essa ideia da dupla imputação. Nossos pecados são expiados, são imputados em Cristo e a justiça dele é imputada em nós. Então nós somos considerados justos porque nós recebemos uma justiça de fora, que é de Cristo. Então por essa justiça Deus fala: vocês são justos, não pela nossa em si, que a gente falou que é sintética. Então a fé, mais nada, não tem justiça própria, é somente a fé em Cristo que nós recebemos a declaração de justo da parte de Deus. Porque Cristo deu uma vida justa e essa justiça foi imputada a nós. E a causa instrumental disso, a forma como nós nos apropriamos dessa justiça seria a fé. Então a fé em Cristo. Então é pela fé que nós somos considerados justos, que a justiça de Cristo é aplicada a nós. Então a gente viu que a base da justificação é apenas a obra meritória de Cristo. Certo? Nós somos salvos por obras que não é nossa, não são nossas. É a obra de Cristo, não são por obras nossas. Então, lembrando que não é uma fé qualquer, mas uma fé salvífica em Cristo, como a gente já discutiu. Então, a perfeita obediência de Cristo, ela satisfaz os critérios divinos de justiça, o padrão de justiça definido pelo próprio Deus. Então, Paulo não considera a sua justiça como válida, como a gente viu, as coisas que ele era, que ele poderia se considerar justo, ele considerava como refúgio, como lixo, como algo que não valia nada diante de Deus, porque a justiça dele literalmente não vale nada diante de Deus. Então, a gente parou um pouco, a gente começou a discutir um pouco isso aqui, paramos no finalzinho, a gente vai voltar então com calma no início, que a gente tem sobre a questão de justificação em obras. Então, como é que fica essa questão? Porque Romanos fala bastante de justificação, e Gálatas também fala bastante que não é o quê? Por obras. Gálatas 2,16 fala que por obras da lei, quem será justificado? Alguém pode cumprir a lei e ser salvo?
Alguém? Ninguém. Ninguém pode, cumprindo a lei, ser salvo. Por quê? Tem que ser pela fé. Mas nós, naturalmente, se não fosse pela corrupção do pecado, teria a possibilidade de cumprir a justiça de Deus e ser salvo. Mas pela natureza que nós já recebemos de Adão, o pecado original, a nossa natureza já propensa ao pecado e já pecadora, é impossível cumprir a lei. Então, Tiago fala para eficaz que uma pessoa justifique. Aí a gente entra na questão de Tiago. Então, o que Tiago fala na carta de Tiago? Tiago 2,24. Para eficaz que uma pessoa justificada por obras e não por fé somente. Afinal de contas, então, como que somos justificados? Tiago está errado? Paulo está certo? Paulo está certo e Tiago está errado? Algum dos dois está errado? Os dois estão certos, eles estão nas Escrituras. Há algum erro na Escritura? Na palavra de Deus? Nenhum, ela é inerrante. Então a gente tem que entender o porquê que Tiago fala desse jeito e Paulo fala de outro. O que eles estão tratando. E Tiago, então, ele se prontifica a diferenciar a fé verdadeira da fé falsa. É a fé que realmente é salvífica de uma mera credulidade. Então, se vocês olharem Tiago no capítulo 2 inteiro, especialmente ali no início, Tiago 2,14, por exemplo, ele fala: qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Então, essa fé que ele tem realmente é uma fé salvífica ou não? Tiago 2,19, então, é um texto que é até conhecido. Ele fala: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Então existe o conhecimento racional de Deus, existe uma fé que não é salvífica, uma fé temporária, como a gente viu também, tratando de Hebreus 6, sobre aquele solo, aquele coração rochoso, que não dá frutos, que logo vem alguma tribulação do mundo e deixa a fé. Então alguém que chegou a conhecer a palavra de Deus, que participou, que até esteve no nosso meio, que apresentou aparentemente ter uma fé, mas não foi a fé salvífica. Então, o que Tiago está tentando tratar aqui é uma pergunta diferente de Paulo. A minha fé realmente é uma fé verdadeira? A sua fé realmente é uma fé verdadeira? Isso é o que Tiago está tentando tratar. Diferente de Paulo. Paulo está dando uma descrição da doutrina, da justificação, como que ela é, enquanto que Tiago está falando, a sua fé é a fé que realmente vai te levar ao reino dos céus? Então, são perguntas bem diferentes que eles estão respondendo. Eles então não estão se contradizendo de forma nenhuma. Então Paulo faz o tratado teológico, Tiago, nessa parte aqui um pouco mais prática, falando para vocês como é que nós podemos ter a certeza da salvação, reconhecer que a nossa fé de fato é uma fé que está produzindo, frutificando, que é verdadeira e que nós podemos ter firmeza da nossa salvação. Então Tiago fala que o fruto da fé é obediência. Então, uma vez salvos, vocês produzirão frutos em medidas diferentes, mas produzirão frutos. Então, como é que você afirma ter fé se não está produzindo fruto? É incoerente. Então, Tiago é uma pergunta diferente que Paulo, certo? Então, eles não se contradizem de forma nenhuma. Paulo usa para os dois, eles usam Abraão como exemplo, enquanto Paulo está falando sobre Gênesis 15:6. Onde Abraão creu em Cristo, que ele receberia descendência e tudo isso foi imputado como justiça, e Tiago usa Gênesis 22, onde ele é provado a levar Isaac e sacrificar o seu próprio filho, a mostrar por obras que ele tinha realmente fé. Então, por mais que eles também estejam usando Abraão, são dois momentos diferentes. Então, a justiça, ela provém da fé, mas essa fé, depois que você recebe, ela não fica sozinha. Ela sempre vem acompanhada de boas obras, de frutos. Certo? Então entendemos que a justificação é só por fé, mas nunca é só. Nunca vem só. Ela sempre vai se tornar visível. Não só para você, mas também para os outros. Não existe aquela religião privada, particular, onde ninguém se interessa, ninguém importa se eu creio ou não.
ela deve produzir frutos, ser visível para os outros. Caso contrário, não é uma fé verdadeira. Não tem como uma árvore esconder os seus frutos. Ela deve frutificar. Então os eleitos, eles produzirão frutos que foram preparados de antemão por Deus. Então, verso 2 é o capítulo principal sobre essa questão de justificação e de salvação. Somos salvos por quê? Por meio da graça, pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, Paulo é muito claro em falar que a salvação é pela graça por meio da fé sem obras. Mas depois nós andaremos nas boas obras que foram preparadas por nós, que é versos 3, 9 e 10. Certo? Então, não é por obras. Mas uma vez salvo, certamente haverá obras. Não tem como não haver obras, senão quem é você? É uma árvore que não produz bons frutos, ela não é uma árvore verdadeira. Se ela não está produzindo maçã, ela não é macieira. Não tem como. É natural que uma árvore boa produza frutos bons. Certo? Então, outra forma de entender, que a gente falou, é que Paulo fala da justificação diante de Deus, que conhece não somente as nossas obras externas, mas o nosso coração também. Enquanto que Tiago fala de uma justificação diante dos homens, onde nós podemos ver as pessoas e julgar as obras delas. Ele realmente está fazendo obras dignas daquele que realmente foi convertido. Essa obra aparentemente é boa, o coração eu não sei, mas aparentemente é boa. Ele provavelmente é um cristão. Então a justificação diante dos homens. Eu posso ver as pessoas e ele realmente tem um andar condizente com a palavra de Deus. Posso chamá-lo de irmão, porque ele está andando como Cristo andou. Certo? Então, justificação diante de Deus e diante dos homens. Pontos diferentes, Tiago e Paulo. Aí a gente entra em Atos 15. A gente teve uma discussão semelhante, que está lá em Atos 15. Abram lá, por favor. É onde alguns da seita dos fariseus, eles estavam exigindo o quê? Obras. Obras para a salvação. Atos 15, 1 começa desse jeito. Então, Atos 15, 1 fala que alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidades, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então, veja bem, eles estão ligando salvação com obras. Se vocês não cumprirem as obras da lei, vocês não serão salvos. Coisas que também ouvimos hoje em dia. Se vocês não fizerem isso, vocês não serão salvos. Se vocês não fazem isso, não são assim, vocês não têm as marcas da salvação. Se você não cumpre um dia determinado, se você não guarda o sábado, você não será salvo. Isso acontece hoje em dia, aconteceu lá no templo dos apóstolos. E é isso que está sendo tratado aqui. Então, teve essa discussão onde essas pessoas ligavam a salvação a obras. Exigiam obras para falar que era salvo ou não. Então, o que aconteceu? A gente teve o primeiro grande concílio lá da igreja primitiva, onde os apóstolos foram convocados e Paulo ele vai encerrar essa contenda afirmando que nós somos purificados pela fé, que nós não somos salvos por obras. E se você não é circuncidado, você será salvo sim, porque não é por obras, é pela fé. Então, já teve essa discussão no início, a gente vai ler lá Atos 15, 7 ao 12. Eu vou ler, vocês acompanhem. 6, na verdade, do 6 até o 12, ali o início do parecer de Tiago. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Depois do aparecer de Tiago, toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Então Pedro encerrou a questão falando o quê? Não é por obras.
exijam que eles sejam circuncidados, porque nossos pais não puderam cumprir a lei. Nós não podemos cumprir a lei. Como que alguém será salvo se for por intermédio da lei? Tanto que Paulo depois escreve Gálatas. Veja que por intermédio da lei ninguém poderá ser salvo. Ninguém. Então essa discussão já foi desde a igreja primitiva, desde os apóstolos, onde é exigido obras, justiça própria para a salvação. E até hoje isso é exigido no meio das igrejas. E por seitas que estão por aí crescendo. Certo? E é claro, extremamente claro na palavra de Deus que não é por obras. Desde Pedro até em diante. Depois Tiago ainda vai se parecer aqui falando que... Cadê? 19, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. É Tiago falando. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne dos animais provocados e do sangue. Então, vocês não serão salvos por obras. É óbvio que vocês têm que cumprir, não se abstenham das coisas erradas, da idolatria vã, das relações sexuais ilícitas. Vocês devem fazer isso, mas não é isso que vai conceder a vocês salvação. O coração de vocês foi purificado pela fé. Pela graça de Deus é que vocês são salvos. Jamais alguém entrará nos céus por meio de obras. Se você chegar diante de Deus querendo colocar as suas boas obras como justificativa, a resposta vai ser apartar-vos de mim, vós que praticais iniquidade. As suas obras, com esse seu coração, achando que é pela sua justiça, pela sua capacidade, diante de Deus não passa de iniquidade. Certo? Então jamais por obras. A salvação não é por obras. É aquela grande questão que algumas vezes é até difícil falar. Você deve cumprir a lei para ser salvo? Não. É que algumas vezes causa uma discussão, né? Não é cumprir a lei que você será salvo. Mas você deve cumprir a lei? Certamente. Você foi salvo para quê? Para andar em pecado? De forma nenhuma. Desde que grande amor que Deus tem, que Ele deu seu Filho unigênito por ti, colocou como exemplo para você andar em pecado? De forma nenhuma. Então nós não cumprimos a lei para ser salvos. Como Salmos 32, 9 fala, para não cumprirmos a lei como jumento, como cavalo, que é por cabrestos. Obrigado. Mas é como que a gente deve cumprir a lei? Reconhecendo que foi por amor, pela graça de Deus. É assim que a gente cumpre a lei, amando a Deus. Não porque simplesmente Ele mandou e estou sendo obrigado. Não. Certo? Então, aquela grande questão, deve cumprir a lei para ser salvo? Não. Mas vai cumprir a lei? Sim. Por quê? Porque eu fui salvo. Não é para ser salvo, é porque eu fui salvo. Tudo bem? Então, justificação, bem claro. Daniel, só uma questão, né? Talvez um pouquinho fora do contexto, mas talvez por isso também a dificuldade que eu tenho no primeiro momento entender a epístola de Tiago, né? Por essa questão tão forte das obras, no primeiro momento ele não vê ali a situação das obras e ele até mesmo não aceitava, né? Geralmente aceita, mas teve essa questão tão forte ali das obras. Chamou que era epístola de Paulo, né? É que ele não duvidou da palavra de Deus, ele duvidou que Tiago fazia parte da palavra de Deus. Aí depois ele entendeu e reconhece a canonicidade dos 66 livros. 66. Tudo bem? Mais alguma coisa? Então a gente vai passar para a adoção. Então o que é a adoção? A adoção é um ato da livre graça de Deus, pelo qual somos recebidos no número dos filhos de Deus e temos direito a todos os seus privilégios. Então a gente viu justificação, agora nós temos adoção. Então, todos que são justificados são adotados. Certo? E todos que são adotados foram justificados. Tudo bem? Justificação vai mudar nossa situação legal. Deus, como juiz, Ele vai te dar o veredito, a declaração que você é justo. Não por justiça própria, mas por Cristo. Agora a gente tem a adoção que muda a nossa situação pessoal. Certo? Nós não fazemos mais parte do mundo, mas fazemos parte de uma família. Qual família? Família de Deus. Recebemos o nome de quem? Qual que é o nome da família que recebemos? Efésios lá também que Paulo fala. O nome da família de Deus. Nós recebemos o nome de Deus. Nós fazemos parte agora da família. Somos chamados pelo nome do nosso Pai.
Tá? Então, justificação, situação legal, adoção, situação pessoal. Aquela ilustração que muitos colocam. Justificação é o juiz que está lá declarando o seu veredito. Depois ele desce lá da sua posição de juiz e fala para o seu pai: vem comigo para a minha casa. Certo? Aí a gente tem uma questão que nos últimos tempos começou a fazer religião comparativa. E esse cara aí, Adolf von Harnack, ele buscou um denominador comum para todas as religiões. O que une todas as religiões que nós temos aqui na Terra? Ele chegou a duas coisas. Ele fala da paternidade universal de Deus, onde o quê? Todos somos filhos de Deus. Alguém já ouviu isso? Esse cara. Paternidade universal de Deus. E a outra seria a irmandade universal dos homens. Somos todos irmãos. Alguém já ouviu isso? Então esse é o que ele colocou como o denominador comum. Todas as religiões, em suma, podem ser resumidas em Deus é o Pai de todos e todos nós somos irmãos, iguais, por assim dizer. E aí? Ambas conclusões não são ensinadas nas Escrituras. E talvez muitas religiões também não tenham nada disso. Então isso tudo furado. E impactou bastante a nossa sociedade. Então essas duas conclusões não são ensinadas nas Escrituras. Quem pode ser filho de Deus? Quem o quê? João 1. Então João 1,12, vamos abrir lá. Deixa bem claro quem tem autoridade e poder para ser chamado filho de Deus. Então João 1,12, quem achou pode ler, por favor. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, poder e autoridade, não é qualquer um que tem essa autoridade, essa condição de poder falar sou filho de Deus. Apenas os que creem. Aqueles que rejeitam o filho, rejeitam também quem? O pai que o enviou. Quem não tem o filho, não tem o pai. João 5. Quem não honra o filho, não honra o pai. Apenas quem tem o poder, a autoridade para ser filho de Deus é aquele que reconhece a Jesus Cristo como seu Senhor. Então não são todos filhos de Deus, todos são criaturas de Deus, no máximo. Agora, filhos de Deus exigem fé. Certo? Então não são todos que são filhos de Deus e, consequentemente, não são todos que são nossos irmãos. Certo? A família é diferente. E com isso a gente tem privilégios. Pela adoção, estamos em Cristo e Cristo em nós. Nós vimos sobre a união. Certo? Aquela maravilhosa união é colocada também como união mística, que não entendemos perfeitamente como funciona, mas nós estamos em Cristo. Em Cristo já estamos assentados nas regiões celestiais. E não apenas isso, Cristo também está em nós, habita em nós. Certo? Temos uma união com Cristo. Recebemos o Espírito Santo e somos herdeiros de Deus. Como filhos, nós somos herdeiros de Deus. Vamos abrir lá em Romanos 8, 12 ao 17. Romanos capítulo 8, 12 ao 17. Quem achou, pode ler, por favor. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, batizados em Cristo, também na morte, mortificando os pecados, também seremos o quê? Glorificados em Cristo. O que nós receberemos? Todas as coisas. Todas as coisas serão herdadas por nós também. Todos nós que sofremos por meio de Cristo agora, da mesma maneira que Ele sofreu,
também que seremos glorificados com Ele, receberemos todas as coisas aqui na terra, porque somos também filhos de Deus. Nós temos agora essa família, que é simplesmente a maior família que se pode imaginar, a maior e melhor família que se pode imaginar, onde o Criador de todas as coisas é o nosso Pai. Tá? Então, somos herdeiros de tudo, recebemos todas as promessas. Tudo que está escrito aqui, neste livro, todas as promessas e bênçãos, nós recebemos. Tudo, porque nós cremos no nome de Jesus Cristo. E nem a fé veio de nós, na verdade. Então, que grande amor é esse, né? Então, a adoção demonstra esse grande amor. Então, vamos para 1 João 3, 1 a 11. É bem como nos constrange a não mais andarmos em pecado. Então, lembrando de novo, por que nós cumprimos a lei, buscamos cumprir a lei? Porque nós somos agora filhos de Deus, somos adotados. Então, 1 João 3, 1 a 11. Eu vou ler aqui. Então, veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, o que nós receberemos? Tudo, até o corpo, seremos semelhantes a Jesus Cristo. Não somente isso, nós poderemos estar face a face diante de Deus, algo que Moisés não conseguiu, clamou, pediu e não recebeu, viu só as costas de Deus, por assim dizer. Nós veremos Deus, estaremos com Ele pela toda a eternidade, face a face. E assim mesmo, versículo 3, e assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Então você foi salvo, para quê? Para purificação, como Cristo também é puro. 4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então as obras fazem com que sejam manifestas os filhos do diabo, aqueles que são realmente filhos de Deus, que têm a divina semente, que não é uma semente corruptível, que quando esse corpo perecer, nós teremos agora um novo corpo. Em nada se assemelha a este corpo de pecado, mas é um corpo glorificado, semelhante ao de Cristo. E teremos isso por toda a eternidade. Porque nós somos filhos de Deus, adotados, chamados para a sua família, declarados justos pela morte de Cristo e trazidos agora para a família de Cristo. Certo? Então, essa é a adoção que nós recebemos, os privilégios que nós recebemos por essa adoção. Porque agora nós somos verdadeiramente filhos, não mais escravos, como a gente lê em Romanos 8, não mais o espírito de escravidão, mas o espírito de adoção. Certo? Se Deus vos libertar, verdadeiramente sois livres. Livres do pecado também, para não mais andarmos no pecado e ficar manifesto que nós somos filhos de Deus, pertencemos a esta família. Então, por isso, buscamos sempre cumprir a palavra de Deus. Certo? Muito bem, então a gente passa para o terceiro ponto ali, dessa série de perguntas, mais específicas, né, que é o que é santificação. Então a gente viu justificação, adoção e agora tem santificação. E santificação é a obra da livre graça de Deus, pelo qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e a viver para a retidão. Então o primeiro ponto, que eu já tinha feito um pouquinho para trás, algumas aulas para trás, é que aqui a gente começa agora a falar de obra. A gente viu que justificação e adoção
eram atos. E agora a gente vê que a santificação é uma obra e não um ato. Então, o que isso quer dizer? Justificação e adoção são pontuais, foram feitos por Deus, de uma forma única e de uma vez por todas. Obrigado. Santificação, porém, não é algo de uma vez por todas. É um processo, é uma obra. É algo que começa e vai progredindo. Por mais que tenha altos e baixos, mas ele vai progredindo. Certo? Não vai sempre regredindo. Pode ter balanços na sua fé, mas você vai sempre melhorando, crescendo de graça em graça, até ser transformado de glória em glória à imagem de Cristo. Então, a santificação é um processo que já começou, mas ainda será consumado no futuro, de forma definitiva. Então, santificação ela pode ter dois sentidos. Certo? Então, o que significa santo? Pode ser separado ou no sentido de puro. Então, santificação, quando a gente está falando de santificação, a gente está falando de purificação. Por mais que algumas vezes pode ser um pouco misturado as duas coisas, a gente fala de purificação. Então, 1 Coríntios 6:11 fala: tais fostes, alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. A gente está falando sobre o lavar, sobre a purificação, nos tornar alvos como a neve. Certo? Então, a santificação seria a forma em que nós nos conformamos aos padrões morais de Deus, aos padrões de justiça de Deus. Então, todos os eleitos serão santos e irrepreensíveis perante Deus, que fala em Efésios 1:4. E a santificação, ela abrange, obviamente, todas as faculdades humanas. Da mesma forma que a gente falou que o pecado original, a corrupção do homem radical, a depravação radical do homem abrange todas as faculdades do homem, dos pensamentos, emoções, sentimentos, tudo isso, a santificação também vem para remover todos esses efeitos. Então vamos abrir lá em Efésios capítulo 4. E alguém abre em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Então, Efésios 4, 23 e 24, e 1 Tessalonicenses 5, 23. Quem achou pode ler 1 Efésios 4, 23 e 24. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Renovar o entendimento, justiça e retidão, tudo procedentes da verdade. Né? Não andeis mentindo para os outros, falando palavrões. Tudo isso é a renovação do Espírito Santo. Como você age, como você anda, como você fala, como você pensa, como você sente. É a santificação. 1 Tessalonicenses também, quem achou pode ler, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, santificar em tudo, espírito, alma e corpo. Todo o seu ser será renovado, purificado, lavado, para não mais haver pecado nenhum ponto mais de corrupção no seu ser. A santificação trata deste processo. Normalmente a gente divide em dois. O primeiro seria a mortificação. Nós devemos o quê? Morrer para os nossos pecados. Vocês que foram batizados em Cristo, na sua morte, devem também morrer para o pecado. E da mesma forma, teremos agora a vivificação, vivendo para o quê? Não mais entregar o seu corpo como instrumento de injustiça, mas como instrumento de justiça. Então, morrer para o pecado, cada vez odiar mais o pecado, se afastar mais de toda a aparência do mal, como também praticar cada vez mais e mais obras de justiça, cumprindo a palavra de Deus como Ele exige. Certo? Então, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, Romanos 6,4, para que com Cristo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Não mais como velhas criaturas, mas como nascidos da parte de Deus, andando então de forma diferente.
E com isso a gente tem algumas heresias de santificação que a gente adiantou também um pouquinho na semana retrasada. Então a gente tem duas heresias, ou dois aspectos, a gente tem 4 ali, né? Então 2 aspectos gerais de heresias em relação à santificação que estão muito presentes na nossa igreja, nas nossas igrejas. O primeiro aspecto ali seria o ativismo e o quietismo, 2 pontos extremos. E o segundo, que também é muito conhecido, que também é muito afetado, muito impactado nas nossas igrejas, é o antinomianismo e o legalismo. Certo? Então, ativismo e quietismo. Ativismo é o quê? A heresia da justiça própria. Aquele que não entendeu como que funciona a justificação, onde santificação é o nosso mérito, mas ele busca, por meio de obras e atividades, fazer justiça diante de Deus, como se aquilo fosse algo que o justificasse da parte de Deus. Então eles se enchem de afazeres, de aulas, está na frente, está em todo canto, por trás, por todas as obras e ministérios que possa ter na igreja, enchendo cada vez mais as suas ocupações, mas com o fim de buscar justiça própria, de bater no peito e graças a Deus que eu não sou como aquele. Esse é o ativismo, aquelas pessoas que buscam sempre atividades e ocupações com o fim de justiça própria, que pode acontecer bastante nas nossas igrejas também, onde a motivação, o coração, nós já falamos bastante, Deus não quer simplesmente o seu corpo externamente, mas o seu coração. Certo? Então, como você faz importa grandemente. O que você faz e como você faz, tudo importa grandemente diante de Deus. Então, o ativismo é uma das heresias que acontece bastante no meio das igrejas e devemos sempre combatê-la. É muito importante que tenhamos pessoas trabalhando, obviamente, em todos os pontos da igreja possível, mas com coração puro, reto diante de Deus, buscando glorificar a Deus, buscando sempre honrar a Deus e agradecer o nome de Deus e não o seu nome. É por isso que a gente vê muitos pregadores, professores, que engrandecem o seu nome, falam das suas histórias, sobre as suas eu, em vez de falar Deus, certo? E o outro ponto é o quietismo, que também é conhecido como aquele crente de banco, por assim dizer, que é a heresia que a santificação é apenas por Deus. É um agente exclusivo, o Espírito Santo é um agente exclusivo. Nós simplesmente contemplamos, estamos aqui simplesmente para apreciar, olhar e ver a obra sendo feita em nossas vidas. E a gente fica quietinho esperando Deus fazer tudo. Então, santificação, a gente já falou que a salvação, a questão da justificação é o quê? Monergística. O que significa isso? É feito por um só, né? Mono. A santificação é uma obra sinergística. O que é isso? Cooperação. O Espírito Santo está contigo, te ajudando, te auxiliando. Mas não somente isso, você também coopera. Essa é a obra em que nós também cooperamos com Deus para a nossa transformação. Certo? Então, o quietismo é uma outra heresia que deve ser combatida também. Não existe isso de Deus vai me transformar e eu fico quietinho. Então, são 2 aspectos que devem ser combatidos, 2 extremos, ativismo e quietismo. Certo? Por isso que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. É um ponto que a gente tratou bastante, né? Sobre a soberania e a responsabilidade. Sobre o livre-arbítrio, sobre as nossas decisões, as nossas ações, como isso tudo é contado, é levado em conta diante de Deus, como nós seremos julgados por todas as nossas obras, por todas as nossas palavras, seremos julgados. Não somente em termos de salvo ou não salvo, onde salvo é justificado por meio da fé, mas também por galardões, por recompensas que receberemos. Então, tudo que nós fazemos conta. Né? Somos responsáveis por tudo que nós fazemos, pensamos e falamos. Certo? E o outro ponto que também conhecem bastante é o antinomianismo, que significa o quê? Não usa então a regra, né? A lei. Então, anti-lei. Aquele que fala que uma vez que fui justificado, já sou considerado justo, não importa mais. Tanto faz o que eu faço, o que eu falo, o que eu pense. Eu não preciso cumprir a lei e não vou cumprir a lei. Fui salvo e agora eu vivo como eu quero. Ponto final. Não me venham com a palavra de Deus como é isso. Eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Então esse é o antinomianismo. Aquele cara que
não se preocupa com a santificação. Podemos ignorar qualquer preceito de lei, qualquer modo de viver, porque nós somos justificados e acabou. Aí o que a gente fala para essas pessoas? A gente fala sobre aqueles terríveis avisos que a gente viu em Hebreus 6, Hebreus 10, daqueles que apostataram na fé, aqueles que não cumprem a palavra de Deus, como também Tiago, que a gente acabou de tratar. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Você que não tem obras, você realmente acha que será salvo? Então quem vive nesse aspecto aqui, antinomianismo, está muito enganado. Está muito enganado. Mateus 7, 22, lá, o finalzinho do Sermão do Monte, que as pessoas chegam diante de Deus lá e falam: apartai-vos de mim, não vos conheço. Vocês que praticam iniquidade, vocês praticam iniquidade, querem entrar no meu reino. Quem são vocês? Certo? Não os conheço, não tenho relacionamento com vocês. E o aspecto que atinge mais frequentemente as pessoas na nossa igreja é o outro extremo, que é o legalismo. Então, o antinomianismo talvez não atinge muito a nossa igreja específica, a nossa denominação, mas o legalismo sim, frequentemente. O que é o legalismo? Necessitam, então, auxiliar no processo de santificação, por acrescentar leis que Deus não criou. Então, leis que Deus não criou, coisas que Deus não exige, as pessoas exigem. E muitas vezes chegam até aquele ponto lá de Atos 15, você tem que cumprir essa também, senão não será salvo. Então, chega ao extremo do legalismo. Então, nossa liberdade é removida por leis humanas, por preceitos de homens, que colocam um peso maior no cumprimento externo de regras do que na mudança real da pessoa, na transformação que começa interiormente. Então essas pessoas também frequentemente estão no nosso meio, são nossos líderes e exigem de nós coisas que Deus não exige, que não está na palavra de Deus. Isso é pecado também, isso é errado. Não podemos exigir o que Deus não exige. Isso é o quê? Soberba no mínimo. Como é que nós vamos acrescentar a lei de Deus? Deus que é o padrão de toda a justiça. Nós vamos falar que ele é um padrão baixo? Vamos acrescentar coisas à lei de Deus? Nós somos superiores a Deus? Isso é soberba profunda, que acontece frequentemente no nosso meio. Não faça isso, não faça aquilo, não toque aquilo, não seja isso. Não é isso. O reino de Deus não é essas coisas. É alegria, paz e justiça de Deus. Certo? Então são heresias frequentemente que aparecem nas nossas igrejas. Tudo bem? Muito bem. Então, justificação e santificação. Esses são dois componentes da salvação. Frequentemente a palavra de Deus usa simplesmente a palavra salvação, que normalmente a gente entende como esse pacote: justificação e salvação. Algumas vezes deixa claro que quando está falando de salvação está se referindo à santificação. Desenvolver a vossa, Filipenses 2, acho. Salvação. Então está falando o quê? Desenvolver a vossa justificação? Não. Está falando para desenvolver a sua santificação. Então eles podem ser distinguidos, porém não separados. Certo? Não existe justificado que não está sendo santificado. Nem quem está sendo santificado que não foi justificado. A gente pode e precisa distinguir para entender que a santificação deve ser buscada, cooperada. Nós devemos correr atrás dessa santificação. Então é necessária essa distinção entre justificação e santificação, porque nós precisamos cooperar, trabalhar, buscar, nos aperfeiçoar nisso, desenvolver a nossa salvação, como Paulo falou. Então o que é justificação? É um ato, não uma obra, é um ato livre da graça de Deus, um ato mediante o qual Deus imputa a justiça de Cristo em nós, um ato em que Deus perdoa os nossos pecados, que é total e igual para todos os casos, todos foram justificados, receberam a mesma justificação. Ela é completa e perfeita nesta vida, não foi parcialmente justificado. Ou depende, você é justificado se, vamos lá, condicionalmente, não existe isso. É um veredito judicial que livra da condenação e outorga vida eterna. E o que é santificação? É uma obra da livre graça de Deus, é uma obra mediante a qual Deus infunde graça e poder para que nós possamos trabalhar, agir, nos regenera, nos dá um novo coração para que possamos buscar as coisas lá do alto. Uma obra em que Deus subjuga os pecados, onde nós podemos agora ficar livres do poder do pecado, como nós cantamos frequentemente aqui.
E ela difere em grau em diferentes pessoas. Todos não são santificados da mesma forma. Todos não estão no mesmo nível de santificação agora, neste instante. Ela difere em grau em certas pessoas. Por isso que nós devemos ter paciência e compaixão para com todos. Aqueles que são neófitos, aqueles que estão conhecendo a fé, como aqueles que já estão avançados. Da mesma forma, nós devemos ser mais duros com aqueles que estão avançados, porque eles devem progredir na graça. Então, a santificação ela difere em grau. Ela é incompleta e imperfeita nessa vida. Alguém aí está perfeitamente santificado? Quem é perfeito, levanta a mão. Ninguém. Paulo não levantou a mão. Então, é um crescimento espiritual do caráter cristão, plantado e regado divinamente. Certo? Então, crescemos espiritualmente nesse caráter cristão, nesse padrão de justiça que é o nosso Deus. Então, por que a santificação é imperfeita nessa vida? Por que Deus não deixou todo mundo dia santo? Lutero tem uma frase que é engraçada, que ele fala: pensei que no batismo a minha fé na carne ia morrer, mas ela sabia nadar, não morreu afogada, aquela velha carne. Ela ainda está aqui comigo. Então nós temos essa luta, essa velha natureza, a carne, como a Bíblia frequentemente usa esse termo, ela ainda está lutando conosco, né, com essa nova criatura que nós somos. Isso é um fato bíblico. João, na verdade, ele é bem enfático. Se dissermos que não temos pecado nenhum, e que ele fala, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Quem aqui fala que não tem pecado? O apóstolo João deixa bem claro que é mentiroso. Mentiroso. E vários outros textos que falam isso também. Então a natureza pecaminosa ainda não foi eliminada. A gente tem um famoso capítulo também de Romanos, que é 7, que as pessoas até discutem, falam que Paulo não está escrevendo sobre ele. Mas creio eu que ele está falando sobre ele, onde ele luta. Ele tem que se esmurrar, que o bem que ele quer ele não faz, porque tem essa carne lutando contra ele. É o pecado que Hebreus 12, 1 fala o quê? Que nos assedia tenazmente, nos embaraça, devemos nos desembaraçar desse pecado que tenazmente nos assedia. Então tem essa luta que nós precisamos batalhar dia após dia, do pecado que ainda está em nós. Então essa natureza pecaminosa ainda não foi eliminada. Então a gente tem essa luta interna. Então Gálatas 5:17, vamos abrir lá, desse versículo. Quem achou pode ler? Gálatas 5:7. 5:17. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Então, bem que eu quero, eu não faço, porque a carne milita. Nós precisamos lutar contra a carne. Nós temos, bem conhecido também, quais são os nossos inimigos? Os 3 conhecidos: o mundo, a carne e o diabo, dentre os quais as coisas do mundo maligno elas podem nos tentar. Mas por que nós pecamos? Podemos atribuir a responsabilidade ao mundo e ao diabo? De forma nenhuma. Sempre que nós pecamos é porque nós tropeçamos e nós caímos. O nosso maior inimigo, sem dúvida nenhuma, é a nossa carne. É ela que nós devemos combater. Então cabe a nós abandonar todo o pecado que nos embaraça, como está lá em Hebreus 12, visto toda aquela nuvem de testemunhas, aquelas pessoas que foram fiéis, das quais o mundo não era digno, que sofreram neste mundo, foram cerradas ao meio. Nós também, como eles, devemos mortificar a nossa carne, morrer para o pecado, para que possamos também ser glorificados em Cristo, receber com Cristo todas as coisas. Então nós devemos lutar contra a carne dia após dia, buscando a santificação, como todos aqueles exemplos que nos foram dados, todos os exemplos que estão aqui nessas escrituras, pessoas que foram fiéis a Deus em meio a situações muito mais difíceis que a nossa, porque a nossa luta ainda não chegou ao sangue, como Paulo fala. Então nós devemos lutar contra os nossos pecados, buscar essa santificação dia após dia, com toda a nossa vontade, com todo o nosso poder. Certo? Fácil, não?
Muito bem, então, a próxima pergunta, 36, fala quais são as bênçãos que nesta vida acompanham a justificação, a adoção e a santificação, ou delas procedem. Então, as bênçãos que nesta vida acompanham a justificação, a adoção e a santificação, delas procedem são certeza do amor de Deus, paz de consciência, gozo no Espírito Santo, aumento de graça e perseverança nela até o fim. Então, por que nós temos certeza da nossa salvação, da nossa perseverança? Estamos preservados por Deus. Então, primeiro, o amor de Deus pelo seu povo é eterno. Jeremias 31:3 fala que amei a ti como amor eterno. O amor de Deus é eterno por nós, pelo seu povo. O amor de Deus foi provado. Deus prova o seu próprio amor por enviar o seu Filho único para morrer por nós. Ele poupou Isaac. Ele pediu que Abraão matasse Isaac, mas o seu próprio filho ele não poupou. Ele morreu naquela cruz de fato por nós. Ele provou o seu amor por nós. Certo? Então o amor de Deus é certo pelos seus filhos. Então certo, muito mais certo do que o sol está brilhando lá em cima. Foi provado por nós de uma forma inimaginável. Contudo, a certeza da salvação não é parte essencial da fé. A gente já discutiu isso um pouco também. Tem muitos salvos, crentes de fato, que não têm a certeza. Porque ela não é parte essencial da fé de fato. Devemos buscá-la, como nós veremos, mas ela não é parte essencial da fé nesse sentido. Muitos não têm a certeza. Essa certeza tão clara que alguns têm do amor de Deus, alguns não têm. E lutam contra isso e batalham, realmente questionam, será se sou salvo ou não salvo? Então isso significa que os crentes com fé autêntica podem não ter a certeza da salvação. E tem alguns textos também que a gente não precisa ler, que é uma experiência que todo mundo vive, também eu já viveu, desses abalos que nós temos na nossa fé. E o ponto é que mesmo que nem todos experimentem essa certeza, nós devemos buscá-la, pois ela é auxílio para a nossa santificação, como nós acabamos de tratar em nosso auxílio. Hebreus 6, que a gente fala sobre isso, 2 Pedro também, 10, vamos abrir lá, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 10. Quem achou, pode ler? Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Então confirme a vossa vocação, a vossa eleição, porque dessa forma você não vai tropeçar de forma alguma, por mais que as pessoas te persigam, queiram te cerrar ao meio, te enviem aos coliseus da vida, com animais e feras para te devorar, você não tropeçará. Você estará cantando hinos a Deus quando você confirmar a vossa vocação e a vossa eleição. Isso vai te trazer santificação. Então, ainda que não tenha certeza, um ponto também importante é que nenhum eleito é deixado sem qualquer consciência da presença de Deus e do favor de Deus. Aqui, Isaías 54, vamos abrir nesse texto, Isaías 54, 7 ao 10. É o futuro glorioso de Sião. Eu vou ler aqui, Isaías 54, 7 ao 10. Fala, por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Num ímpeto de indignação escondi de ti a minha face, por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. E assim jurei que não mais miraria contra ti, nem te repreenderia. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti. E a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Então o ponto é que nenhum crente será tomado por um desespero profundo, da forma que ele não terá mais nenhuma noção, nenhuma consciência da presença e do favor de Deus. Porque Deus é Pai. Certo? Então, por mais que não tenha certeza, nenhum eleito é deixado por conta própria, de forma que não tenha essa consciência do favor de Deus. Então, alguns fundamentos para a segurança da salvação. O primeiro é a veracidade, confiança das promessas
das promessas de Deus aos crentes. Certo? Então, a gente tem essa noção, essa confiança de que todas as promessas são de fato verdadeiras. Que Ele não deixou de cumprir nenhuma até agora. E jamais deixará de cumprir suas promessas. A gente tem também a questão do empenho, que a gente falou também, a questão do nosso empenho para andar com toda a boa consciência diante dele. As pessoas que realmente se empenham a andar de boa consciência diante de Deus, isso é um fundamento para você alcançar a segurança da salvação. Além do testemunho do Espírito Santo, o Espírito de adoção, que testifica, como a gente leu em Romanos 8, que testifica aos nossos espíritos que somos filhos de Deus. Não somos do mundo. Estamos no mundo, mas somos filhos de Deus. Então, pegando esse último ponto, que geralmente é bem discutido, sobre o testemunho do Espírito Santo, que é um ponto importante para a nossa certeza da salvação, o que significa isso? Significa que o Espírito Santo vai te dar uma revelação especial, você vai ouvir uma voz diferente? O que é o testemunho do Espírito Santo? De forma geral, é uma experiência de vida cristã que leva a conhecer verdadeiramente a Deus. Não apenas conhecer sobre Deus, mas a ter um relacionamento com Deus. É isso que esse Espírito de adoção que habita em nós nos faz ter, um relacionamento com Deus. Nós agora pensaremos em Deus como nosso Pai. Nós agiremos como somos filhos de Deus. Nós temos agora um relacionamento com Deus. Esse é o testemunho que nós temos, o selo do Espírito Santo. Que nós agora somos, de fato, filhos de Deus. Não é que nós ouvimos coisas ou recebemos revelações especiais, mas que nós temos um relacionamento. É muito mais importante que ouvir coisas. É se relacionar. Tem um texto muito legal do Rod, que ele fala que o Espírito Santo é o autor direto da fé em todos os seus graus. Assim como também do amor e da esperança, portanto, a plena certeza que a plenitude da esperança que descansa na plenitude da fé é um estado mental que compete ao Espírito Santo induzir em nossas mentes, em associação com os sinais de nosso caráter gracioso, o empenho de buscar a andar de boa consciência diante dele, citados acima. Seja qual for o modo pelo qual ele opera em nós o querer e o realizar em nossos corações, ou nos gera novamente para uma viva esperança, é assim que ele dá origem à graça da segurança, não como sentimento certo e fortuito, mas como a conclusão legítima e indubitável da prova adequada. Então acho que eu errei algumas palavras ali digitando, mas tudo bem. Então o que é o testemunho do Espírito Santo? Não é ouvir coisas. É o quê? Relacionamento. Conhecimento verdadeiro de Deus. Ele tem alguns pontos também para a gente encerrar, que ele fala como que a gente testa a genuinidade da nossa própria segurança da salvação. A nossa segurança é genuína. Então, Roger ele apresenta 4 testes. Lembra que a gente falou que tem aqueles que não são salvos, mas acham que são salvos? Como é que a gente testa a nossa genuinidade dessa confiança? Então, a verdadeira segurança, ela produz humildade não fingida. A falsa leva ao orgulho espiritual. Fui eleito, sou importante, sou superior àquele. Bato no peito e falo, dou graças porque não sou como aquele. Essa não é a verdadeira segurança. A verdadeira segurança traz humildade. Nós somos pecadores, imundos, imperfeitos. E pela graça de Deus, como que Ele me salvou? Não sei por que Ele me escolheu, mas Ele me escolheu e dou graças a Ele. A verdadeira segurança traz humildade. A verdadeira segurança também resulta numa diligência crescente da prática da santidade. A falsa leva à preguiça e à autoindulgência. Certo? Então, quantos crentes preguiçosos não tem por aí? Autoindulgência, preguiça é um sinal de falsa santidade. Onde está a sua diligência? Por que você não busca andar em santidade? Por que você não busca conhecer a Deus? Por que você não busca estudar a palavra de Deus? Por que é falsa segurança? Então, a verdadeira segurança leva também ao autoexame imparcial e ao desejo de ser sondado e corrigido por Deus. Quantas pessoas realmente falam, Senhor, se eu estou errado, pese a mão sobre mim. Pese a mão sobre mim, sonde o meu coração de fato, veja se há em mim algum mal. Isso é o resultado da verdadeira segurança. Quando a gente fala e coloca o nosso coração diante de Deus e nos julgue, nos corrija, pese a mão sobre nós,
para que possamos andar agora no caminho certo. Não quero mais andar nesse caminho. Não deixe-me prosperar no mal que eu faço. Quantos de coração falam isso? Isso é um sinal muito claro da sua segurança, da salvação, de uma fé genuína. Então, a verdadeira segurança leva a permanente aspiração por uma comunhão mais íntima com Deus. Busca um relacionamento com Deus, não simplesmente os favores de Deus, mas conhecer a Deus. Eu quero conhecer a Deus, eu não quero simplesmente receber as bênçãos, mas eu quero conhecê-lo. Eu quero ler a palavra de Deus. Eu quero saber quem é esse Deus que não poupou o seu filho. Como é que eu não quero ler a palavra de Deus e acho que estou salvo? Que eu não quero conhecer esse Deus que me salvou, que fala que a vida eterna é conhecer a Ele, conhecer a Jesus Cristo. Como eu não vou buscar um relacionamento com Ele? Onde conhecimento, lembrando, é igual relacionamento. Busca um relacionamento íntimo com Deus. A falsa segurança não. A falsa segurança não se importa em ler a Bíblia, não se importa em conhecer a Deus. Certo? Então são testes que devemos imprimir e colocar assim na nossa Bíblia. Não estou fazendo essas coisas. Meu coração está assim. É buscar a Deus realmente de coração. Tudo bem até aí? Tá, para encerrar, a gente passou um pouquinho do tempo, mas tem mais um ponto para receber salvação. Então, o que nos ajuda a conservar a certeza da salvação? Use o fiel dos meios de graça. Deus, na sua eterna bondade e misericórdia, concedeu meios para que a nossa graça seja aumentada. Para que recebamos graça de Deus. São meios que nós recebemos graça de Deus. Da mesma forma que alimento é meio, que água é meio para que a gente sustente a nossa vida, os meios de graça são meios que a gente precisa recorrer para que a graça de Deus abunde em nossa vida. E quais são esses meios? Já falamos diversas vezes. Então, leitura da palavra de Deus, oração, sacramentos, como nós teremos hoje, comunhão dos santos. Isso são os meios que Deus nos concedeu pela sua bondade, para que nós cresçamos em graça. Como que nós vamos deixar de buscar esses meios? É tão fácil a gente negligenciar esses meios, não ler a palavra todo dia. Domingo está difícil para quem ir à igreja. É tão fácil negligenciar coisas que são tão benéficas para nós. Não entendemos o benefício que é esses meios. Certo? Então isso nos ajuda a conservar a certeza da salvação. Tudo bem? Passamos um pouco do tempo, mas querem falar alguma coisa? Ou acrescentar? Natália, hora para a gente dar um favor para encerrar?